A Yamazaki Consultoria Empresarial, na sua série Conhecimento à Distância, apresenta na área de logística e transporte o tema Logística Reversa. O setor de transporte rodoviário de cargas vem se evoluindo cada vez mais. A mercadoria que às vezes demorava meses para chegar de um local para outro, hoje demora questão de dias e às vezes, dependendo da distância, apenas algumas horas. Visando a sustentabilidade e a economia das transportadoras, foi implantado na maioria do sistema de transporte com estrutura disponível a chamada logística reversa, para assim poder aproveitar melhor o custo dos fretes, das mercadorias e também a questão da reciclagem. A logística reversa é conceituada como a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversa, agregando-lhes valor de diversa natureza, seja econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem, corporativa, entre outras. A logística reversa é definida como a parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, implementa e controla de modo eficiente e eficaz o fluxo direto e reverso e o estoque de bens e serviços e informação entre o ponto de origem e o ponto de consumo, com o propósito de atender os requisitos dos clientes. Em outras palavras, a logística reversa trata de mover o produto da destinação final para o retorno ao ciclo de negócios ou para a disposição final adequada. De todas as atividades que a logística reversa influencia diretamente, as que exercem maior importância para essa prática são o reaproveitamento e remoção de refúgio e a administração de devoluções. O reaproveitamento e remoção de refúgio estuda e gerencia o modo como os subprodutos do processo produtivo serão descartados ou reincorporados ao processo. Devido a legislações ambientais cada vez mais rígidas, a responsabilidade do fabricante sobre o produto está cada vez mais se ampliando. A administração de devoluções envolve o retorno dos produtos à empresa vendedora por motivo de defeito, excesso, recebimento de itens incorretos, reciclagem de produtos reaproveitáveis ou outras razões. Além do refúgio gerado em seu próprio processo produtivo, o fabricante está sendo responsabilizado pelo produto até o final de sua vida útil. Isto tem ampliado uma atividade que até então era restrita às suas premissas. Os fabricantes não se sentem responsáveis por seus produtos após o consumo. A maioria dos produtos usados são jogados fora ou incinerados com consideráveis danos ao meio ambiente. Vamos falar então das dificuldades que existem para a sua implantação. Apesar de muitas empresas saberem da importância que o fluxo reverso tem, a maioria delas apresentam dificuldades ou desinteresse em implementar o gerenciamento da logística reversa. Segue algumas das razões apontadas para a não implementação da logística reversa nas empresas. Então vamos falar sobre algumas das dificuldades e algumas das razões. Primeiro, a falta de sistemas informatizados que se integrem ao sistema existente de logística tradicional. Em segundo lugar, a dificuldade em medir o impacto dos retornos de produtos e ou materiais com o consequente desconhecimento da necessidade de controlá-lo. Em terceiro, o fato de que o fluxo reverso não representa receitas, mas custos e, como tal, recebem pouca ou nenhuma prioridade nas empresas. Quais os motivos e razões para nós implementarmos a logística reversa? As principais razões que levam as firmas a atuarem mais fortemente na logística reversa são: primeiro, a legislação ambiental, que determina que as empresas devem
fazer o retorno de seus produtos e cuidar do tratamento necessário. A crescente conscientização ambiental dos consumidores. Os benefícios econômicos do uso de produtos que retornam ao processo de produção, ao invés dos altos custos do correto descarte do lixo. Há também os motivos estratégicos tais como: primeiro, razões competitivas. É uma diferenciação pelo serviço prestado de logística reversa. Segundo, limpeza do canal de distribuição. Terceiro, proteção de margem de lucro. Quarto, recaptura de valor e recuperação de ativos. Além de todos esses motivos, no aspecto da legislação ambiental, deve-se registrar que a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, estabeleceu a obrigatoriedade das empresas fabricantes de determinados produtos que constam na Lei 12.305, que eles devem obrigatoriamente implementar o sistema de logística reversa. Este sistema deverá estar implementado dentro de um cronograma que está dentro do estabelecido do Decreto 7.704, de dezembro de 2010, e que de forma gradativa e progressiva estabeleceu que justamente uma comissão interministerial, que será formado por um comitê de vários ministérios, implementará um cronograma, tornando obrigatório que todas as empresas que fabriquem lâmpadas, pneus, vários tipos de produtos eletroeletrônicos em geral, pratique a logística reversa, fazendo com que os produtos consumidos sejam, após o seu uso, utilizado na logística reversa, revertendo e voltando para o seu fabricante. Vamos falar então um pouco sobre o processo de logística reversa. Um planejamento de logística reversa envolve praticamente os mesmos elementos de um plano logístico convencional: nível de serviço, armazenagem, transporte, nível de estoques, fluxo de materiais e sistemas de informação. Inicialmente, o nível de serviços faz parte da estratégia global da empresa. O sistema logístico tem que estar preparado para o fluxo reverso, e qualquer falha pode arriscar toda a imagem da companhia. Por isso, é importante determinar as tarefas dos funcionários com antecedência e capacitá-los para um nível adequado de serviço a oferecer. Uma vez determinado o volume e as características do fluxo reverso, deve-se estabelecer os locais de armazenagem, onde os produtos ficarão de maneira adequada, os níveis de estoque para melhor organizá-los, e o tipo de transporte a ser utilizado, pois dependendo da carga, há necessidade de um transporte especial. Além disto, nós temos que lembrar que depois do produto coletado, transportado e armazenado corretamente, chega a hora de observar o fluxo de materiais, cabendo aos responsáveis determinarem o destino dessa carga. E por último, temos a influência do sistema de informação, que estão presentes em todo o processo, auxiliando tanto funcionários como diretores para que tudo ocorra bem e sejam tomadas decisões corretas. Todos estes fatores nos levam a concluir que um sistema de logística reversa, embora envolva os mesmos elementos básicos de um sistema logístico tradicional, deve ser planejado e executado em separado e como atividade independente. Há aqueles que discutam sobre as vantagens de se terceirizar esta área da empresa, contratando uma empresa de transporte apenas para ficar responsável por esse setor. Mas, terceirizando-se ou não, acredita-se que as equipes responsáveis pela logística tradicional e pela logística reversa
devem ser independentes, já que as características dos fluxos com os quais elas lidam são bastante diferentes. Assim, nós vamos apresentar aqui, no organograma e nos gráficos abaixo, um processo de representação esquemática dos processos logísticos direto e reverso, onde nós estamos verificando que nós temos, então, os materiais novos e os materiais reaproveitáveis. Verificar o processo de logística direta e o processo de logística reverso. No processo de logística direto, nós temos inicialmente que temos o suprimento, depois a produção dos materiais, depois a devolução. No processo de logística reversa, após distribuído e consumido, vamos verificar que neste processo existe todo um procedimento para fazer com que os materiais distribuídos e consumidos terão que ser retornados para o fabricante e provavelmente elaborar um sistema onde se tornem materiais reaproveitáveis e, ao ser materiais reaproveitáveis, se transformem novamente em matéria-prima para novamente entrar no processo e iniciar novamente um ciclo de vida do produto, se possível. Opções de recuperação. Quando chega a carga vinda do transporte de logística reversa, há várias opções de o que fazer com o material. As mais comuns, então, são reuso direto. Envolve produtos que não são reparados ou atualizados, mas são limpados e levados a um estado no qual podem ser reutilizados pelo consumidor. Outra opção é a opção de reparo. O produto é retornado ao estado funcional após seu conserto. A qualidade do produto reparado é normalmente menor que a do produto novo. Uma outra opção é o que nós chamamos de refurbishing. Refurbishing significa que o produto é atualizado para que atinja padrões de qualidade e operação similares ao produto original. Temos uma outra opção de recuperação, chamado de reciclagem. O produto não mantém a sua funcionalidade. O objetivo é usar parte ou a totalidade dos materiais do produto devolvido. Os materiais recuperados podem ser usados nos processos produtivos do produto original ou em outras indústrias. Uma outra opção importante se chama de remanufatura. Ou seja, a remanufatura significa que os produtos são completamente desmontados e todos os módulos e partes examinados em detalhe. Peças deterioradas são consertadas ou trocadas. O produto remanufaturado recebe uma avaliação de qualidade e são entregues ao produto sob condições de garantia de produto novo. Mas vamos falar então agora sobre os custos da logística reversa. Os processos de logística reversa têm trazido consideráveis retornos para as empresas. O reaproveitamento de materiais e a economia com embalagens retornáveis têm trazido ganhos que estimulam cada vez mais novas iniciativas e esforços em desenvolvimento e melhoria nos processos de logística reversa. Percebemos que a logística reversa é utilizada em prol da empresa, transformando materiais que seriam inutilizados em matéria-prima, reduzindo assim os custos para a empresa. Mas também não podemos ignorar os custos que o processo de logística reversa pode acarretar para as empresas, quando não é feito de forma intencional. Isto acontece quando materiais que voltam aos seus centros produtivos devido às falhas na produção, pedidos emitidos em desacordo com aquilo que o cliente queria, troca de embalagens, por exemplo. Este tipo de processo reverso da logística acarreta custos adicionais, uma vez que processos como armazenagem,
separação, conferência e distribuição serão feitos em duplicidade, e assim como os processos, os custos também são duplicados. Vamos falar então um pouco sobre a questão da concorrência em relação a esta matéria. Os clientes valorizam empresas que possuem políticas de retorno de produtos e, pois isto garante-lhes o direito de devolução ou troca de produtos. Este processo envolve uma estrutura para o recebimento, a classificação e expedição de produtos retornados, bem como um novo processo no caso de uma nova saída desse mesmo produto. Dessa forma, empresas que possuem um processo de logística reversa bem gerido, bem gestado, tendem a se sobressair no mercado. Vamos falar então como que está a situação da logística reversa no Brasil. No Brasil, ainda não existe nenhuma legislação que abranja essa questão em termos globais, mas existe a legislação de natureza ambiental obrigando este processo sob o ponto de vista de sustentabilidade ambiental. Mas ainda não é muito encarado pelas empresas como um processo necessário, embora, como já falado em outro ponto deste tema, existe a Lei 12.305, que determina uma implantação gradativa deste processo dentro do princípio da sustentabilidade ambiental. E o conceito de logística reversa está em constante crescimento no Brasil e no mundo. E fica claro que as empresas cada vez mais têm se preocupado em considerar os custos adicionais e as reduções de custos que este processo pode ocasionar. Vamos então dar algum exemplo de logística reversa de algumas empresas que já aderiram a este processo. Coca-Cola. Projeto Reciclou, Ganhou. Lançado esse projeto em 1996, na qual garrafas PET, latinhas de alumínio e demais embalagens de recicláveis são recolhidas e reutilizadas. Com isso, as empresas ou pessoas que praticam essa coleta repassam as embalagens para a Coca-Cola, recebem uma quantia referente ao material oferecido. A Coca-Cola ganha, pois, praticando a logística reversa desses materiais, ela ajuda o meio ambiente, transmite uma imagem da empresa sustentável para o público e diminui seus custos com a reciclagem. Concluindo, nós podemos dizer que o setor de transporte de cargas está crescendo mais e mais a cada dia que se passa. É um ramo, digamos assim, um nicho e uma importante fonte de estratégia para empresas desta área de transporte é o da logística reversa. Na verdade, todas as empresas trabalham com o conceito de logística reversa, porém nem todas encaram esse processo como parte integrante, necessária e essencial para o bom andamento da empresa, do ponto de vista econômico e para a sua imagem. Apenas utilizam o processo sem apresentar maior importância ou investir em pesquisas para o mesmo. Uma empresa que recebe um produto como fruto de devolução, independente dos motivos, seja legal, seja ambiental ou seja por imagem da empresa, já está aplicando conceitos de logística reversa, bem como aquela que compra materiais recicláveis para transformá-los em matéria-prima. Novamente, a logística reversa é uma prática que, quando bem elaborada, só tem benefícios a oferecer. E você, empresário? E você, empreendedor? E você, fabricante? Você, importador? Pergunta-se, aonde está a sua postura e a sua posição a respeito desta matéria, logística reversa? O que você está esperando para praticar esta importante e essencial estratégia para a imagem da sua empresa? E que ainda sob aspecto de sustentabilidade
ela é altamente produtiva, econômica e ambientalmente falando. Você poderá praticar a sustentabilidade do seu empreendimento, a sustentabilidade ambiental e ainda ter lucros e resultados. E ainda irá ganhar algo que não tem preço nem valor e não é avaliável em moeda sonante, que se chama imagem, credibilidade e inserção junto à sociedade. Portanto, você é empreendedor, você já está perdendo o seu tempo e naturalmente podemos dizer, está vendo o bonde da história passar. Vamos praticar a logística reversa em todos os segmentos, não por obrigação legal da lei ambiental, mas como uma política, como uma estratégia de trabalho, de empreendedorismo. Faça isto, pratique essas recomendações e logo, logo você estará trilhando o caminho do sucesso.